Boa noite. Bem-vindos ao Festival Cultura em Miniciclos, o último miniciclo do ano, com o tema História em Quadrinhos e Sociologia. O Festival Cultura em Miniciclos ele é patrocinado pela FITESA, uma realização da Liga Produção Cultural, através do Procultura RS e apoio do Instituto Livre. Então, com isso, hoje nós temos uma palestra, amanhã um debate, e na sexta-feira encerramos com o stand-up comedy, com o tema do Miniciclos. Tá? Mais um aviso, em algum momento nós vamos abrir para a participação do público. Eu peço que levantem a mão, que nós levaremos um microfone para fazer perguntas ou comentários. Tudo bem? E com isso eu vou chamar aqui o Fábio Zimbres, nosso curador do tema. Aplausos. Obrigado, mano, não precisava. Bom, não sei se vocês vieram nos outros ciclos, vocês sabem como é que funciona cada ciclo, que a gente tem 3 noites. A gente está abrindo agora a primeira noite com uma palestra da Sônia, e amanhã vai ter amanhã tem o debate, palestra hoje, debate amanhã, com Guazelli e o André Damer. E na terceira noite, com o encerramento, a gente tem uma sessão de stand-up que vai ser com a Ângela Dipp. Os 3 dias, 3 noites tratando desse tema, quadrinhos e sociologia. Existe já, sei lá, desde os anos 60, 70, que se estuda bastante o fenômeno dos quadrinhos. Entrou na pauta assim, da academia falar de quadrinhos, e existe também dentro da teoria da comunicação e também aplicando a sociologia na análise do fenômeno dos quadrinhos enquanto comunicação de massa, né? Então, os super-heróis nos anos 70, 60 ou antes, os quadrinhos infantis Disney, por exemplo, essa comunicação massiva que gerou ícones e que gerou uma série de simbologias que diz respeito à nossa sociedade. E esse ramo de estudos dos quadrinhos se voltava para isso. Como é que funcionava a produção desses quadrinhos? Como é que se produz essa simbologia? E como é que ela é consumida? Como é que ela é entendida pela sociedade? Como é que ela afeta a sociedade também? Bom, desde os anos 70 até agora muita coisa mudou, e uma das coisas que mudou foi a própria indústria, que a gente, digamos que naquela época o quadrinhos ainda estaria disputando com a TV um espaço assim dominante, e hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Não que tenha perdido força, a gente vê os filmes que tem de Hollywood baseado em super-heróis e tudo, mas o consumo de quadrinhos, por exemplo, no Ocidente, já mudou bastante, já diminuiu bastante. Dá até para dizer que agora os quadrinhos fazem parte de uma série de estratégias para manter, de licenciamento, para fazer os filmes, essas coisas, e não é o quadrinho mais que está gerando essas coisas, é mais uma indústria global que incorpora os quadrinhos. A gente trouxe essa noite a Sônia Luiten, que é uma especialista em mangá, e justamente o mangá é uma indústria com o mesmo peso que teria a nossa ocidental de antigamente, mas que se mantém ainda mais atuante, pelo menos ao meu ponto de vista. A Sônia vai poder me contradizer ou não, mas ainda existe uma produção grande de quadrinhos, onde o foco ainda é a produção de quadrinhos, não apenas cinema e figurinha, e marca, e bonequinho e tal. Então, a Sônia vai poder falar sobre isso. Então, pensando nisso, essa situação da indústria no Ocidente e também da indústria do Brasil, que nunca foi uma indústria muito forte, assim, sempre altos e baixos. Você tem momentos de criação muito grande, empregando muitos autores, desenhistas e escritores. Depois você tem uma baixa, é uma coisa que varia muito. A indústria, se você pensa no Maurício de Souza, é uma indústria forte, mas naquele nicho. Existe o Maurício de Souza. Não existe assim
competidores do Maurício, digamos, nem na área infantil, nem em qualquer outra área. As bancas, se você for ver hoje em dia, tem Panini com super-heróis e tem o mangá e a Mônica, né? Você não tem outro tipo, por exemplo, o humor, que era uma coisa muito presente nas bancas, não está mais. O humor brasileiro feito por brasileiros não existe mais. Até a revista Mad, que era uma tradução, era de humor e tinha muito brasileiro trabalhando na Mad, nem a Mad existe mais. Então, o quadrinho brasileiro que se produz hoje está nas livrarias. Não é mais aquela ideia de comunicações de massa, de coisa que se encontra em qualquer lugar, que é barato. São álbuns que são comprados caros. São livros, como álbuns de livros de literatura. Não tem mais esse aspecto da coisa barata. E sofre um pouco o perigo de se elitizar, assim, de não chegar nos lugares. Colegas meus que visitam festivais ou eventos no norte do país, por exemplo, reclamam que não chegam as coisas lá, que as pessoas não conseguem, não têm os livros. Se não tem uma cultura na tua cidade, você não vai receber, não vai ver os livros. O que é um problema. Mas é um meio que a gente está vivendo hoje. Para quem é autor de quadrinhos, é um mercado que a gente tem disponível e está forte. Tem um monte de autores de quadrinhos, tem várias feiras de publicações onde os quadrinhos estão juntos e tem muito autor surgindo o tempo todo. Dá uma sensação de uma vitalidade, uma coisa muito grande. A única coisa que existe é que não é mais aquele mercado de banco, e é uma coisa que a gente tem que pensar de outra maneira. Não é essa coisa de comunicação de massa. Então, amanhã, na palestra, a gente vai justamente falar com 2 autores, que são autores, digamos, fora da indústria. Mas como é que eles vivem, como é que eles produzem, como é que eles veem essa situação no Brasil, é que a gente vai falar hoje. E a Sônia, justamente com a experiência do mangá, de inclusive ter começado a carreira trabalhando na indústria, se traduzia tira para o jornal, né? As tiras americanas que eram distribuídas no começo ela estava ainda estudando jornalismo, e traduzia tiras de jornais que saíam de jornais, tiras americanas. Então, a Sônia vai tratar dessa questão da indústria, como é que ela funciona, como é que ela trabalha hoje em dia, misturando o Japão e outras coisas. Então, vamos convidar a Sônia Bibi-Luiten para fazer a palestra, e assim que a gente terminar com a palestra, vocês estão convidados a interagir, perguntar, e a gente conversa. Tchau, obrigado. Muito boa noite para todos, todas. Queria agradecer o convite, especialmente ao Fábio, pelo convite e a acolhida aqui no Instituto Ling, ao Jack também, e toda a infraestrutura maravilhosa que a gente recebe aqui, impecável, realmente impecável. E estou muito feliz de estar aqui. Eu não sou gaúcha, mas meu pai é, então eu sempre estou aqui no Rio Grande do Sul, muito bom demais, né? E falar sobre quadrinhos, para mim, é como respirar. Estou há mais ou menos, acho que o dobro da idade de vocês, quase 40, não sei quantos anos na área, com quadrinhos, vivo de quadrinhos, dando aula de quadrinhos dentro da área de comunicação, mas, assim, foi realmente uma escolha de pesquisa, né? Uma escolha minha. Sempre gostei, fui leitora, tinha um pai bonzinho que comprava gibi para mim, além de livros. Então, assim, na época que eu era pequena, não era legal ter gibi em casa, mas meu pai comprava, eu lia livros do mesmo jeito. Então, cresci. E cresci também de uma forma que hoje as meninas têm um mercado legal para histórias que o mangá trouxe, histórias para meninas. Na minha época era o quadrinho infantil, depois os meninos tinham super-heróis, ou então adulto. E as meninas tinham que ler aquelas porcarias de história com água com açúcar, não sei, umas novela, sei lá o que era. E eu não, eu gostava de ler. Então eu ficava lendo uns heróis da época, super-heróis da época. Então, assim, não gosto muito de super-herói, mas eu lia. Eu falei, poxa, por que não tem história para mim, né? Então, fui uma leitora, assim, de tudo, né?
E aí continuei, e minha vida é muito longa. Fui para o Japão, fiquei 7 anos, depois morei lá dando aula, depois fui para onde mesmo? Para Holanda também dando aula, sempre com quadrinhos, França, dei um curso de cultura pop, cultura popular, enfim. Voltei para o Brasil, continuo ainda com quadrinhos, e hoje estou aqui com vocês e agradeço a presença. E vamos falar de um assunto amplo dos dois lados, sociologia e quadrinhos, né? E eu troquei alguns e-mails com o Fábio, depois a gente vai falar mais sobre mim. Quem que fez aquele texto que eu adorei? Você? Meus parabéns. Aliás, essa... Não, mas está muito bem feito, porque o que me inspirou a fazer o que eu estou fazendo, fiz especialmente para vocês hoje, foi uma frase bonita, das várias que você escreveu, eu não sabia que havia sido você. O que os novos quadrinhos têm a dizer que os velhos não podiam. Essa é a chave de hoje. Porque o que no mundo todo está acontecendo é exatamente uma revolução em termos de como apresentar as coisas. Então, assim, as indústrias estão indo para caminhos em cada continente, em cada país, e os quadrinhos velhos, né? E aqui tem um negócio legal também, escrito pelo Fábio, olha, a gente é tão amigo e não sabia, vamos lá. As histórias em quadrinhos evoluíram para formas nunca imaginadas e, no entanto, não perderam seu poder sobre a imaginação popular. Isso é muito importante. E sempre a minha área é comunicação, na verdade, assim, eu sou doutora em comunicação. Um meio de comunicação não destrói o outro. Então é muito importante a gente saber que na época do rádio, vem a televisão, o rádio não morreu, mudou. Televisão, jornal. Então, assim, o que nós temos hoje, nada vai destruir quadrinhos. Quadrinhos é quadrinhos, ele tem outras formas, mas sempre põe na cabeça, um meio não destrói o outro. Se o outro souber, no caso, tentar outros caminhos, né? Então, isso é muito importante. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a produção, editoração, público e mercado de quadrinhos. Eu fiz aqui o samba do crioulo doido. Peguei países africanos, Japão, países europeus, o que nós vamos ter a ver com isso? Por que eu peguei isso? Vamos sair um pouco da zona de conforto. Alguém ouviu já falar de quadrinho de produção africana? Não, né? Mas, vamos ler aí, então. Realmente, é um continente com 53 países, características bem diferentes quanto à produção de quadrinhos, mas esse tipo de quadrinho não é praticamente citado em livros, enciclopédias. Então, a gente tem pouca notícia sobre isso, muito pouca notícia, o que é um erro. Mas eles existem, vocês vão ver assim a qualidade e os caminhos de produção que esses quadrinhos têm. Então, para vocês derem uma olhada aqui, seria um absurdo hoje eu falar sobre o quadrinho africano, lembrando que aqui no norte, né, são os países de língua árabe, diferentes daqui, que tem colônias também portuguesas e de vários países. Então, quer dizer, a África é uma coxa de retalhos, onde aqui um mapa artificial feito pelo colonizador, não respeitando, inclusive, os reinados e o momento que eu vou cair aqui embaixo. Peraí, sai daqui. Porém, a produção deles é nova, né? E para vocês incorporarem mais um termo, você sabe que é bande dessinée, fumete, comic strips, mangá, aprendam hoje picha. Olha, só vocês, hein? Picha é o termo que se usa na África para quadrinhos. E vem do inglês a palavra picture. Então, foi uma adaptação, assim como anime. Não é anime, hein, gente? É anime. O anime vem de animation. Então, vem do inglês. Então, a mesma coisa. Vem animation, anime. Não vai falar anime, não. Pois, enfim. E realmente pela língua Swahili. Swahili é derivado do Banto e difundida na África toda, e a língua oficial do Quênia e Tanzânia. O importante também é que os quadrinhos africanos
grande parte deles são publicados nas línguas dos colonizadores, mas mais e mais dos ex-colonizadores, mas mais e mais e mais em dialetos ou línguas locais, certo? Vamos ver. Então, os Pictias têm vários gêneros: contos, narrativas, biografias, uso didático, institucional, cômicos, religiosos e históricos. Eu estive na África em 1973, antes da guerra que tinha lá eu fui para as colônias portuguesas. Eu era professor, meu marido também, a gente resolveu ir para a África e fomos. Aí fomos para as colônias portuguesas, então eu peguei todo o material em quadrinhos na guerra. Isso foi muito importante. Então, assim, estava começando o movimento de quadrinhos, e eles fazendo, então, quadrinhos como um movimento de poder de comunicação sem que fosse percebido. Então, entre os rebeldes ou não, entendeu? Então, o quadrinho foi, e depois da guerra, foi também utilizado para uma série de coisas, problema de bombas e de o que aconteceu muito em Moçambique, em Angola, de crianças que ficaram sem os membros por causa de minas e etc. Então, ele teve um papel muito didático e também muito subversivo, no caso. Subversivo de mostrar informações sobre a guerra que a imprensa não mostrava. Isso é importante. Em qualquer país, né, que a gente for lembrar da literatura escrita, a tradição oral ela vem primeiro. Então, ela é a base. Não se esqueçam dos contos das Mil e Uma Noites. Esse é a origem de tudo. Com a Sherazade, com aquelas histórias. Essa é a origem da tradição oral, do conto, do contar. Então, isso faz a literatura, né, depois a parte escrita. E no quadrinho a mesma coisa. Então, o quadrinho de todos os países vem da tradição oral. Agora, na África, isso aqui é muito, muito mais importante. Porque tudo lá, isso aí que os europeus não entenderam quando foram para lá. Então, não é porque não tem escrita que não é civilizado. A tradição oral, ela é transmitida, né, na África, tanto pela palavra, como símbolos do corpo, símbolos dos tronos. Então, quem vai para a África e visita esses reinos vai ter uma impressão completamente diferente daquilo que os europeus falavam sobre a parte dos gentios, dos ignorantes, do que não tinham cultura. Então, a tradição oral, no caso do quadrinho africano, ela muito mais do que até a nossa tradição, vamos dizer, via Europa, ela é muito grande, né? Então, e o bom disso daí é que o conto ele é concebido pelo grupo e para o grupo, sendo o veículo por excelência da sabedoria tradicional. Então, assim, um elemento social, sociológico, quer dizer, para incutir um valor ou para falar alguma coisa, é o conto. Então, isso é muito importante, essa transmissão na sociedade, né, através da palavra. Então, vejam só, e eles têm muitos animais que são também os protagonistas desses contos. A aranha é um animal, um bichinho, que ela permeia toda a tradição, né? E quando os negros vieram para o Caribe, eles trouxeram a aranha também. Então, a Nancy, olha assim, na Jamaica, histórias da Nancy. Então, a Nancy ela é muito conhecida na África. Então, tem quadrinhos, contos maravilhosos e toda a literatura infantil em torno da aranha, da Anansi. Procurem pesquisar isso daí, vocês vão ficar maravilhados de ver as histórias. E nós temos uma musiquinha em português. Estava a aranha em seu lugar e veio... É ainda remanescente dos africanos isso, da aranha. Né? Você conhece a música ou não? Então, é da aranha, da Anansi. Tá? Bom, vamos ver então como é que esses artistas e o mercado nos países africanos.
pouco diferente do que nós conhecemos, tá? Vamos lá. Primeiro, revistas produzidas por europeus. Vamos esquecer aquelas histórias que tem a África como cenário, tá? Tintim no Congo, ou aquelas coisas lá como é que chama? Do fantasma, aquela África idealizada, a África estereotipada, aquela África que nunca ninguém foi lá e, de repente, fizeram histórias. Aqui eu estou falando de produção na África, mas são europeus que fazem revistas para a África. Outras, eu vou mostrar tudo com imagens. São revistas produzidas por africanos e europeus, uma coprodução. E o outro são revistas produzidas por africanos. Então, no primeiro grupo, vamos ver o que acontece. Certos desenhistas europeus visam o mercado africano e suas histórias são distribuídas exclusivamente lá. Então, por exemplo, esse autor, Serge Michel, criou a revista Kouakou, Kalau e Carambola. Então, por exemplo, esse autor, ele faz revistas que vende para o mercado africano. Mas ele não é africano, ele é francês, tá certo? Depois, o segundo grupo são obras de coprodução, né, que o africano tem o africano como um público-alvo, mas combina com o pensamento europeu e com a arte africana. Então, aqui tem pontos positivos e negativos. Vou mostrar um positivo, que é isso daqui. Eu inclusive, entrei em contato com é um italiano. Eu encontrei ele em algum lugar. E ele faz esse prêmio África Mediterrâneo desde 2012. Ah, não, foi em Amadora, sim, encontrei com ele. Muito interessante, porque ele promove, então, os autores e fazem a coprodução. Então, fazem premiação e isso é lançado. Então, isso é muito positivo. E isso é bom porque é uma fonte de informação para pesquisadores e professores, no caso de estudos culturais ou sociológicos da África. Agora, o terceiro grupo, autores africanos para o público africano. Então, eles trabalham autônomos, né? E, principalmente, o que eles fizeram? Eles se agruparam em associações. E, por incrível que pareça, em Madagascar, é um dos lugares onde tem as maiores escolas. Vocês não queiram saber quantos eventos tem de arte africana, gente, de quadrinhos africanos. Tem Comic Con africano, tem um monte de coisa assim, mas assim, é uma produção, e não sai nos jornais aqui, não sai na mídia daqui, é um negócio impressionante, assim, a fluorescência é um negócio muito grande que está acontecendo com todos esses aqui. Assim, deixa eu ver isso daqui. Aqui eu só vou falar do mercado, que é o seguinte, vamos ser realistas, né? O quadrinho é um meio de custo baixo de ser produzido, quer dizer, diferente de você fazer um filme ou de fazer outro tipo de comunicação. Só que, assim como eu estava falando, onde é que chega no Nordeste, quer dizer, o Brasil também é tão grande, lá também realmente é muito extenso, os canais de distribuição, e nem sempre o povo tem um poder aquisitivo também para poder comprar, por mais barato que seja. Então, a gente tem que ser, quer dizer, realista nesse sentido. Então, vejam, isso aqui acho que tem em português já, hein? A Aya. Oi? Isso, exatamente. Eu conheci essa autora, ela é muito, muito legal, a Marguerite Aboué, e ela, então, faz umas histórias muito legais. Então, por exemplo, Didier Kassai. Mas vejam os cenários, esse da Nigéria, esse do Congo. O que vocês veem, assim, essa influência, eles têm muita influência da escola franco-belga, com certeza, porém, estão cada vez mais e mudando, inclusive, o próprio desenho do negro, que foi extremamente estereotipado pelos europeus durante muitos e muitas décadas, séculos. O Marrocos, esse Mohamed, conheci ele, esse Mohamed é do Marrocos, é um negócio assim, impressionante, o desenho dele é o Chad também, Congo. Então, assim,
é uma infinidade de assuntos, de histórias que vêm das guerras e de sofrimento, ou também do dia a dia, que isso tudo, então, é retratado em quadrinhos. Eu não peguei, né, com línguas locais, mas isso são as publicações que eu tenho acesso. Esse aqui, então, agora nós vamos ver. Esse é um nigeriano, o Hamed Katel, que eu acho um barato ele. O Katel falou assim, eu sou fã de mangá, né? Então, assim, as pessoas dos Estados Unidos adoram a cultura japonesa e querem ir para o Japão por causa do mangá. E eu quero que o quadrinho de super-heróis africanos, para que todo mundo venha para a África. Ele não está certo? E ele, então, está criando um tipo de histórias para que realmente o Champion Dema, para que as pessoas tenham. Então, ele mistura um pouco de mangá, um pouco de quadrinho franco-belga, com essa coisa de querer que as pessoas também se interessem pela cultura pop africana, certo? Assim como tem a cultura pop japonesa, ele já tem uma vista de mercado longe. Vamos colocar as pessoas realmente para virem para a África para ver o que nós podemos, pelo interesse do quadrinho. E já que nós falamos de mangá, não, vamos primeiro falar do futuro, então, né? O que hoje acontece? As histórias, aquele terceiro grupo de histórias de africanos para africanos tem aumentado cada vez mais. Então, eles sentem essa necessidade deles próprios se expressarem. Então, quanto mais... Isso é uma bola de neve. Então, quanto mais artista faz, mais eles vão se expressando. E eventos comerciais. Em Lagos tem sempre, na África do Sul, Cidade do Cabo. A África do Sul tem desenhistas assim fabulosos também. Ainda o conteúdo, pela tradição oral, eles sempre colocam esse conteúdo moral e educativo. E eles falam que eles são bons nisso. Então, é uma linha que eles têm para o futuro, dentro das histórias, não se manterem, vamos dizer, dentro dessa tradição do contar, certo? Isso daqui foi, então... Eu fui numa exposição na Holanda, em 2008, e encontrei... Essa aqui é a autora do Aya, Marguerite Estonadram, e do outro do egípcio, e fiquei encantada com essa exposição e falei com o curador, que era Joost Pommel, um holandês. Eu falei, eu quero levar isso para o Brasil. Aí, então, ele pegou isso tinha que ser na Holanda, uns fundos, e ele falou, arranja um museu. Fui bater a porta no museu, no MASP. Falei, bom, fizeram a primeira exposição de quadrinhos, em 1970, fui lá bater a porta. Pior que era um colega meu, falou, não, a gente não quer quadrinho didático aqui no MASP. Então, a gente não vai fazer a exposição, não queremos. Falei, pô, não posso nem falar o nome dele. Não é possível, vamos fazer uma exposição, quadrinho africano, cultura pop. Não, está dentro da nossa, fora da nossa linha. Aí eu fui na Álvares Penteado, fui em tanto lugar, só não. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no Museu Afro. Aí cheguei lá no Museu Afro e falei assim para o diretor. Fui apresentar para o diretor e falei, seu Emanuel Araújo, negão alto, diretor, cheio de pampas. Falei, eu sou loira, branca, mas não sou burra. Eu quero fazer uma exposição aqui. Ele deu risada. Sou loira, branca, mas não sou burra. Eu quero trazer o quadrinho lá. Aí ele levou um susto. O que é isso? Tá. Então, ele é muito pomposo. Cuida da menina para mim. E fiz. Fizemos a exposição. Gente, foi assim, maravilhoso. Foi muito legal. Então, foi em 2009. E alguém ficou sabendo disso? Acho que não, né? Não, ninguém cobriu. Só teve um canal que cobriu, a TV Cultura, no programa Minas e Minas. As Minas. Aí apareceu a exposição. Uma exposição maravilhosa, com coisas assim lindas. Esse foi o catálogo. Trouxemos o David Brown, dos Estados Unidos, um afro-americano,
E o Maurício Pestana, que é do Brasil, é um cara especialista, no caso, em quadrinho. Teve o palestra, foi... Está percebido, realmente ninguém... Olha só quantos países e quantos autores foram trazidos para essa mostra que o país não deu a mínima importância, sendo que a nossa população, a maioria, é descendente de africano. E as pessoas, acho que não sabem onde que vem isso aí, não sei. Ignoram. Então, não interessa, isso realmente não interessa. Enfim, esse é o Maurício Pestana, ele é bem ativista. E o David Brown foi legal porque ele em São Paulo, foi em várias favelas, foi falar com grupos e um monte de coisa. Ele fez um serviço muito legal. E a área dele é o cartoon político, então foi assim, super proveitoso. Enfim, fizemos esses cartazes bem bonitos, os banners, veio em forma de... Ficou realmente um negócio lindo e que sumiu, né? Depois nós vamos falar mais um pouquinho, então, tá bom? Eu vou pegar agora um outro mercado. Eu estou juntando vários mercados para a gente poder, depois, sempre com pontos em comum, produção, identificação, mercado, para ver como é que cada país realmente lida com essa situação e como nós lidamos com essa situação aqui no Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho, amanhã bastante com os dois outros palestrantes. No caso do Japão, então, a gente tem o mangá, né? Essa é a origem da palavra, irreverente, excêntrico, e quem criou foi Hokusai. Na verdade, Hokusai é um artista ukiyo-e, ele fez aquela grande onda. E ele fez esses esquetes de mangá, que eram os desenhos irreverentes do cotidiano. Ele tinha 50 e poucos anos, quer dizer, ele já estava assim, já num limiar maduro da carreira dele e resolveu, então, ser irreverente. E por isso que ficou o nome mangá, desenho irreverente, né? E o mangá, então, acho que vocês sabem de mangá melhor do que eu até, mas foi uma paixão também que eu comecei a estudar, acho que foi... Eu lancei primeira revistinha sobre mangá, acho que foi em 74, 75, por aí, lá na própria USP, né? Assim como, no caso da África, tem fator diferencial, o mangá também tem dois fatores diferenciais. Um deles é a forma como eles publicam e como vendem. Então, o mercado é dividido por sexo e por idade. Isso desde o início. Hoje, já alguns autores masculinos pulam para as revistas femininas e outras revistas femininas pulam para masculino. Mas como a sociedade, socialmente, ela é muito segmentada, dividida, então isso reflete também na produção editorial, reflete também no teatro. Né? Então, teatro Takarazuka, por exemplo, no Japão, feito por mulheres para mulheres. Né? Então, outros teatros de homens para homens, mesmo papéis masculinos, femininos interpretados por homens. Então, no caso aqui, eles elaboraram uma linha editorial bastante peculiar, né? E foram divididos, então, conforme sexo e idade. Então, nós temos Kodomo, quer dizer criança, Shonen, que é para garotos, Shoujo, mangá para meninas, Seinen, homens jovens, e Josei, para mulheres. Né? E dentro dos quadrinhos adultos, bom, isso são capas, as revistas que vendiam absurdamente milhões, o Shoujo mangá, Shonen mangá. Então, hoje não é o dia de falar sobre mangá, sobre conteúdo, mas o Shoujo é um quadrinho extremamente romântico, e nós vamos dizer por que existe isso, e dos meninos também, por que tem tanta luta, se é um país tão calmo, tão sem violência, e como as crianças fantasiam através de seus heróis. O Doraemon é sucesso
até hoje, antigo e hoje. Mangá adulto, nós temos outras classificações. Yuri, a história de amor entre meninas, ou yaoi, a história de amor entre homens, e tem os segmentos do hentai, seiji mangá e eromangá. Se vocês quiserem conhecer uma sociedade profundamente, vejam a pornografia dessa sociedade, porque é no fetiche, na pornografia, que vocês vão entender o que passa na cabeça de um povo. Então, por exemplo, eu vou falar do Japão, que é uma coisa que eu conheço bem. Normalmente, o hentai é um mangá pornográfico onde os homens eles estrupam as meninas com roupa escolar, porque eles odeiam a escola. Então, é horrível, mas é assim mesmo. Porque a escola é um pesadelo, eles têm que estudar para poder chegar na universidade. Então, assim, a escola se torna algo assim, um inferno. Então, assim, o hentai mangá de meninas escolares, se vocês pegarem na internet, é realmente imenso isso, né? Ou então contra a autoridade, ou a figura da mãe, infelizmente. A mãe é a mãe. A mãe japonesa, ela é uma mãe poderosa. Ela inferniza a vida da coitada da nora. Então, muitas vezes, as revistas hentai, eles estão de chupetinha, de coisinha, chupando o peito da prostituta e coisa assim. Então, é interessante, isso aqui é como um meio social, como um estudo muito bom. Em várias teses eu fiz parte de banca na área de sociologia e psicologia, analisando isso desse ponto de vista, para você conhecer bem a sociedade. Tá? Esses exemplos do Yuri, Yaoi e o hentai mangá, para vocês verem. Essa aqui, acho que tem umas menininhas escolares aqui. Mas vamos lá. Opa, perdão. O que então era mais importante no quadrinho africano? A tradição oral, né? E no quadrinho japonês é o cotidiano, é o dia a dia. Então, assim, para uma história ter sucesso, você precisa se identificar com ela. Então, você tem que se identificar com algum elemento dessa história, certo? Então, por exemplo, na história do quadrinho ocidental, por que teve tanto sucesso o Superman? Porque foi num momento certo, onde os poderes humanos não davam certo, tinha guerra, etc. Então, tinha que ter um super-herói para... Então, ele foi assim, foi uma identificação muito grande. Capitão América, as cores da bandeira na própria roupa dele, enfim. Aí, no caso do Japão, o cotidiano, o japonês ele tem, assim, o cotidiano como algo muito, muito caro, muito querido. Eles vivem nisso. Então, as histórias, normalmente, a partir do cotidiano, o artista fantasia em si. Não precisa ser aquele cotidiano, fez isso, não um diário. Mas o cotidiano, ele te impulsa. E aí nós vamos ver como é que surge essa identificação e por que no Japão tem essa identificação, né? Então, isso que é legal. As histórias glorificam gente normal, fazendo coisas normais, com cenários nos quais eles se identificam. A escola, a rua, o bairro onde mora, o interior, blá, 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 e a história tradicional do Japão, né? Então, a gente tem milhões de exemplos. Então, assim, no metrô, está cheio de gente no metrô, gente comendo gohan, blá, blá, tori, você vê toda hora isso daqui. Isso daqui eu pus e está errado, desculpa, não era para estar esse negócio aí. Mas, enfim, identidade, produção, consumo, regulação e representação. Então, essas cenas do cotidiano que a gente vê no mangá, né? Quando se faz mangá no Brasil, foi feita uma experiência do mangá tropical, onde a gente punha assim, imagens, podia ser aqui de Porto Alegre, de São Paulo, puseram até lá na Serra, lá do Mar, Paranapiacaba, onde, nossa, eu já conheço isso, com uma história de mangá, é legal isso. Então, cotidiano, o lugar onde você mora, então você fala, pô, mas essa estação aqui, esse metrô eu conheço, essa comida aqui eu como. Então, o cotidiano é muito importante. Porém, vejam, isso aqui é importante. A identificação com o cotidiano na fantasia, que você fantasia,
mais o controle do cotidiano na vida real. Deu para entender? Você quer controlar um povo? Deixa ele pensar à vontade. Você mantém ele ali, ó. Melhor ele fantasiar no mangá e não na vida real. Certo? Então eu mato, luto, estrupo, faço o que eu quero, mas no mangá. Mas na escola eu vou de uniforme, eu obedeço a minha mãe, eu fico na fila, eu faço tudo bonitinho, que a gente vê tudo assim, é assim. Então, o mangá, ele serve de controle social. Aliás, essa foi minha tese. Ela é um controle. Ela é uma forma de controle, assim como todos os elementos da cultura pop são formas de controle no caso do Japão. É uma forma do controle social. Porque você pode fantasiar, você pode ir para onde você quiser. E no momento que você se identifica com isso, vende. Né? Um mercado em muita expansão. Isso não é negativo, por favor. Hoje, para vir para cá, tem o negócio do jogo. Nós brasileiros nos expandimos num estádio de futebol. Vocês estão entendendo? Cada povo tem uma forma de fantasiar, de expandir. Então, eu estou dizendo assim, mas certos governos usam isso, pão e circo para o povo. Correto? Quantos governos não fizeram isso e quantos não fazem ainda? Então, a gente precisa saber muito bem o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente ver como é que é a produção de uma coisa, para a gente estar consciente do que estão fazendo conosco. Ah, deixa, então é porque eles querem assim? Tá. Pelo menos a gente sabe, né? Bom, a maneira de agir dos heróis e heroínas revela também traços comuns do povo japonês. Conformismo e autossacrifício são atitudes frequentes no desenrolar das histórias e no cotidiano real. Isso é muito importante. Não é a mocinha duas mocinhas que querem um rapaz, não é aquela que vou ficar com você, não, sou eu que faço o sacrifício e dou para ela. Eu sou a heroína, porque eu fiz o auto-sacrifício, entendeu? Me ame, por favor. Porque eu fiz o auto-sacrifício. Ela é a heroína e não a que venceu. Depois, também rigidez moral e autodisciplina. Todas as histórias, por exemplo, se vocês pegarem assim, histórias de beisebol, histórias de mestres das cozinhas, que agora tem um monte de mangá sobre cozinha, aquele cara que fica fazendo sushi 10 anos todo dia, blá, blá, blá. Então ele tem assim uma disciplina para ele chegar a ser o mestre. Isso faz parte da heroicidade do personagem, é muito importante isso. E faz parte da característica do povo japonês também, né? Isso e outra coisa muito importante, né? Cenários reais para a produção da fantasia. Um desenhista que, quando vai ver o mangá do ponto de vista, vamos dizer, técnica de desenho, a gente vai ver que ele se assemelha mais a um storyboard. As imagens gráficas são organizadas como uma série de ilustrações, né? Ou imagens arranjadas como se fosse um filme, um desenho. Então, assim, muito rápido e muito bem feitinho. Tem linhas de movimentos faciais, simples, porém muito expressivos. Então, a gente vê boca, sobrancelha, então, isso vocês dominam bem. E depois pegou como dizendo assim, cinema não mudou, não matou o quadrinho, mas foi usado técnica. Isso aqui é do Tezuka Osamu, ainda na década bem antigo, que usou técnica cinematográfica para dar ação. Então, o mangá hoje a gente pode dizer que é uma das técnicas de quadrinhos onde se usa o máximo, elevado ao cubo, essa arte de dinamismo entre a sequência dos quadrinhos, certo? De todos os tipos. Muito bom. E a arte do fundo também dá realismo
e fotografias, paisagens, interiores. Então, assim, eles fotografam muito. Isso aqui é uma foto. Isso aqui é do Totoro. Então, o Miyazaki, ele, por exemplo, como ele é mestre na área de anime, ele, então, assim, os cenários campestres, então, fotografados, mesmo os de Tóquio, ele tem estudos muito lindos para depois compor. Vejam, isso é uma foto, isso é um desenho, assim, de uma singeleza, de uma clareza baseado numa foto. Muito, muito lindo. Então, são cenários reais para a fantasia. Isso é válido para o cotidiano ou até para a ficção científica. Né? O mercado representa 1/3 da tiragem e mais 1/4 do rendimento do mercado editorial no país de origem. Então, na década de 70 e 80, você, por semana, vender milhões, 15 milhões por semana, é muita coisa, né? Então, a gente fica assim, porque é uma indústria muito poderosa, o material é barato, né? A forma de editoração é diferente, e eles jogam, depois você lê, joga conhece como é feito essa compra e o descarte do mangá. E vejam, aqui mais uma vez, aqui que eu te falei, Fábio, essa região que tem os ryokans, são assim, em volta do grande centro, então tem assim, sabe, a pessoa vai ficar, tem um hotelzinho simples, e é então, no caso, a mesma coisa para o mangá, para as suas histórias, que as pessoas adoram, né? Gostam muito. E aí, como espelho social, vamos dizer, os temas imagináveis, vida escolar, o trabalhador, os esportes, o amor, enfim, é um mercado assim que tem como uma linha editorial tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. Como no caso, quando eu fui para o Japão, minhas filhas eram pequenas, elas estudavam ainda no primário, depois no secundário. Então, eu vi uma série de livros paradidáticos, que assim, na época no Brasil não tinha, no meados dos anos 80, por aí. Então, eu ficava maravilhada de ver como, naquela época, assim, tudo usado para as escolas, um material paradidático muito, muito, muito interessante, que souberam sempre usar para o público e vender. Está caindo a venda de mangá. Está caindo bastante. Caindo bastante quer dizer, eles ainda vendem 10 milhões, mais ou menos, sabe? Era 15, agora só 10. Está caindo pra caramba. Por quê? Mas isso não quer dizer nada, porque o mangá, ele tem uma indústria, aliás, a cultura pop japonesa, pena que eu não desenhei aqui, ela tem uma indústria que é um tripé. Ninguém sai perdendo. Um mangá de sucesso gera um anime. O anime vai para a televisão, e normalmente é feito um filme, versão, vamos dizer, de filme. E depois entra o videogame e depois o merchandising. Então, assim, é dinheiro sempre que circula. Então, vocês veem, por exemplo, pegar o Pokémon, né? Pokémon era um videogame, que depois passou para anime, depois tem merchandising, depois tem isso, tem música. Depois você compra naquelas lojas de R$1, ainda tem coisinha do Pokémon lá vendendo, que não acaba mais, tá certo? Então, essa é a grande indústria, então ninguém sai perdendo. Tá? E, veja, olha, eu peguei dados do ano passado. Elas subiram, em 2016, 7,4% a menos do que o ano anterior. Vejam, ela sobe, mas ela é um pouco abaixo do ano. Peguei dados bem recentes para vocês terem uma ideia, que eles falam que está baixando, mas de qualquer forma está subindo. Né? E o que seria, então, o futuro agora da indústria japonesa? Então, assim, o mangá, ele continua vendendo, mas, assim, o que eles estão fazendo agora, hein? Leiam esse editorial. Lê para mim alto. Leia.
como estímulo, pois nada como a derrota nacional foi necessário para que o povo japonês verdadeiramente voltasse para o mundo às suas mentes, a fim de ver objetivamente as coisas como de fato são. É preciso encarar esta derrota como um fato consumado, mas precisamos, por nossa fé na cultura nipônica do amanhã. O Japão precisa ser respeitado entre as nações do mundo. Olha, editorial em 1945, 10 dias depois da rendição. 10 dias. Então, isso tem a ver com o que nós vamos falar agora. Então, 10 dias depois que eles perderam a guerra, era uma condição muito importante para eles, essa última frase. O Japão precisa ser respeitado entre as nações no mundo. Aí eu falo, uma ironia do destino, qual é? Foi justamente depois da Segunda Guerra Mundial, do que saiu derrotado, né, o Japão, e seu poderoso exército, que o Japão conseguiu invadir o mundo, tá certo? E com o que eles estão, a gente fala invadindo? Com desenho animado, séries de TV, videogame, macarrão instantâneo, sushi, sashimi, etc, etc. Então, atualmente no Japão, e a política japonesa é quinquenal, agora o Ministério de Relações Exteriores do Japão está preocupado em vender o quê? A cultura pop japonesa. Ninguém mais quer saber vender carro, nem videogame. Videogame, quer dizer, está incluso. Mas a cultura pop. Mês passado, eu até não fui, porque eu estava resfriada pra caramba. Teve um evento, veio a embaixadora Kawaii. Kawaii no japonês quer dizer bonitinha. E tem uma embaixadora no Japão. Ela veio ao Brasil, especialmente, foi lá para São Paulo. Perdi o encontro, mas não pude, que eu queria vê-la. Eles, então, estão fazendo esse tipo de aproximação com todos os países do mundo, vendendo. Então, tá ruim o mercado interno? Vamos vender, né? Esse é o futuro. Então, mais uma lição que a gente está aprendendo. Você viu que os africanos... Por isso que eu coloquei aquele do rapaz do Chave, do africano. Ele falou, assim como também todo mundo quer conhecer o Japão, vamos também elaborar... A cabeça dele foi rapidinha para poder pensar em algo assim, tá? Seguinte, vamos pular? Vamos para a Europa agora? A gente está pegando assim, viagem pelo mundo. Como é que é? Gols e milhas. Falar disso daqui também, para mim, é muita coisa e não quero cansar vocês. Mas vou pegar 2 países só. Um legal e o outro mais legal ainda, que vocês também ignoram. Né? Vamos pegar um primeiro. Eu vou pegar alguns países europeus, tá certo? Que eu não generalizo jamais. Porém, são mercados geográficos completamente diferentes. Lembrando a forma de publicação. O americano, então, eles pegam aquela revistinha tipo comic book, tem mais ou menos 20 por 27. O Japão usa, então, as revistas grossas. Essa é a primeira publicação, depois eles fazem as edições menorzinhas, com um resumo das histórias, mas normalmente as revistas têm de 200 a 500 páginas, mais ou menos, papel tipo jornal, com impressão monocromática, ou azul, ou vermelhinho, ou cor-de-rosa, conforme o teor da história e conforme o grupo ao qual se destina. Já no território europeu, principalmente o quadrinho franco-belga, é lançado em álbum. Então, o álbum é característico do público europeu. E o que o Fábio hoje estava falando aqui no comecinho é o que é uma tendência agora que o brasileiro está levando também. Publicação de álbum. Só que lá eles ganham em euros e nós em reais, né? Então é fácil comprar um álbum de 10 euros, mas aqui pagar 30 pau para um álbum às vezes pesa, né? Mas enfim. Então, é um outro tipo de editoração que os europeus escolheram. Eles fazem 2 álbuns por ano, assim como quadrinho independente, ou então, mesmo o Tintin, ou mesmo outras séries de quadrinhos mais populares, também lançam em álbuns, quadrinhos de férias e etc. E tal. Então, vamos conhecer um pouquinho desse mercado. Aqui, no caso, as crianças eram o mercado em potencial.
de alguns países europeus, principalmente na Itália ou na França, e só mais tarde que os quadrinhos adultos, então, foram mais ou menos valorizados através de revistas como Metal Hurlant, do Moebius, do Philippe Trouillet, o Jean-Pierre Dionnet. Então, esse grupo tornou um quadrinho aí com heroínas, com heróis. Então, vem toda uma outra história do quadrinho europeu, muito interessante. Antes de vir para cá, eu tinha que terminar um artigo sobre um desenhista ítalo-brasileiro chamado Colonese. Vai sair um livro sobre ele, me pediram um artigo. E ele fez aquela personagem Mirza, a mulher vampira, nos anos 50, 60. É uma vampira. Depois eu estava pesquisando sobre isso. A Mirza brasileira, a vampira, ela é mais antiga do que a vampirella. Ela é pioneira das mulheres vampiras. Leia um artigo depois. Ou procura na internet. Realmente a Mirza é mais antiga do que a vampirella. O Brasil você acha que é o quê? Nós somos muito bons. É que a gente fala português, o negócio fala inglês aqui. Bom, seguinte. Então, o álbum é o formato mais utilizado. Depois vocês falam quando é que eu tenho que parar, tá? Falta mais um pouquinho só, ainda tem mais, né? Mais apreciado, no caso, pelos europeus. Uma edição bem cuidada, capa dura, cartonado, miolo impresso, papel de qualidade. E, normalmente, então, você não encontra em banca de jornal. Elas nem tem, às vezes, mas tem. Claro, alguns países têm, mas o álbum é na livraria. Tá? Eles tinham poucas revistas antes da guerra, depois da guerra na Itália. Quer dizer, eu não quero generalizar a Europa, porém, alguns países tinham revistas do Mickey Mouse ou traduções em formatinho americano, porém, o europeu, o álbum é bem característico do mercado europeu. Então, agora vamos ver como é que se faz a identificação. Nós vimos, então, na África, o conto, a tradição oral. No Japão é o cotidiano. E vamos pegar aqui uma história que todos conhecem e que tem muito a ver, então, com um personagem que se ficou herói. Então, era uma vez uma cidade milenar do Limburgo belga, anteriormente chamada de Atuactum Tongorum pelos romanos. E era uma tribo dos Eburones, os Tongriers, faziam parte de uma tribo gaulesa. E eles tinham um líder muito famoso chamado Ambiorix, que se opôs a César. Esse é o Ambiorix, que ele lembra o... Então, a dupla que fez o Asterix e Obelix lembrava dos seus livros escolares sobre os Eburones, sobre os gauleses. Gaulês e celta é mais ou menos a mesma coisa, Gaulois e Celtic people. Esse aqui é o grande herói. Essa cidade, Tongeren, é a mais antiga da Bélgica. Eu morava bem pertinho de lá, eu toda hora lá via e tinha um museu. Então eles contam a história do Ambiorix, como ele lutava, como ele se opôs a César. Então, assim, um negócio assim, apaixonante. Então, assim, eu não sou belga, não sou holandesa, não sou celta, não sou nada. Eu me identificava tanto com esse herói. Imagine eles que são. E fizeram em dialeto até as histórias também. Maravilhoso. Então, os aspectos históricos é que realmente dá essa grande identificação. E, neste caso, do Asterix e do Obelix, é muito importante isso daí. Então, o termo gaulês, o que seriam os celtas, compostos pelas várias tribos. Então, o Goscinny e o Uderzo, então, as primeiras aulas de histórias, então, batizaram seus personagens com Asterix e Obelix. Então, as características, vamos dizer, do próprio desenho e do Ambiorix são praticamente idênticas. Certo? Eles são franceses, mas a Gália, se vocês pesquisarem mais a fundo, como eles escolheram o local onde eles viviam e etc. Tal. Eu quero deixar bem claro que não é uma aula de história que eles dão, apenas eles usam
né? É uma sátira da história, e muito bem feita. Então, para quem gosta, e quem lê os álbuns do Asterix e Obelix, então eles traçam uma sátira não só do francês médio, e falam do mundo contemporâneo, é muito interessante, como também eles colocam a parte antiga, e como se fosse a França ocupada, os romanos podem ser os nazistas, enfim, sempre assim a França dentro dessa alegoria de linguagem, e ele se torna então um herói nacional. O sucesso. Então, como é que eles vendem? Então, não é aquela tiragem semanal das revistas japonesas, mas, por exemplo, pegando esse álbum, depois vocês podem pegar o Tintin, outros álbuns, aí são 8 milhões de cópias, 27 países, 107 línguas, dialetos, entendeu? Então, e funciona, né, exatamente essa parte dos estereótipos e caricaturas dos grandes povos, né? Então, é muito engraçado. Os bretões são os ingleses, flogmáticos, eles falam que eles tomam água quente, o tanque é ao lado esquerdo, como eles fazem a direção do outro lado. Os belgas gostam de também ser associados com os franceses. Porém, o mais importante é a frase final. A paródia e os clichês bem-humorados de Asterix nunca são ofensivos. E é aí que tem o sucesso deles. Não é para ofender um povo, porém para brincar, né? Então, aí é o sucesso. Aí são vários tipos, como eles apresentam a pâtisserie française, o César com aqueles narizes imensos, como eles comem. Essa é apenas uma refeição frugal, cheia de javalis e, enfim. O futuro. O futuro é uma mágoa. Eu vejo assim uma mágoa muito grande. E eu peguei isso agora, antes de vir para cá, eu estava pesquisando sobre... Eles acham que o mangá invadiu lá. Então, o Derso, que o Goscinny faleceu, mas o Derso fez uma nova história, e aqui o inimigo é um anagrama de mangá. Ele diz que não tenho nenhuma simpatia pelos mangás. E faço uma pequena crítica através do Asterix. Mas encontrei editores de mangás que me disseram que não ter também nenhuma simpatia pelo gênero de quadrinho franco-belga, do qual o Asterix faz parte. Não é uma guerra, mas como há uma invasão do mercado europeu por esses produtos japoneses, assim como já houve pelos americanos, eu fiz uma caricatura divertida dele. Mas não é uma declaração de guerra. Se os mangás continuam vendendo, deve ser porque eles têm alguma qualidade. Então, veja, todo mundo se sente ameaçado, né? Antes, nós no Brasil, deixa eu só sentar um pouquinho, nós no Brasil nos sentíamos extremamente ameaçados pela indústria norte-americana, os imperialistas, e só ficávamos chorando por causa disso. Hoje ninguém chora mais e está fazendo. Então, os mercados, então, o futuro dos mercados é uma reação. Então vamos ver o que agora eles vão partir, a escola europeia. Porque você vai em qualquer supermercado, assim, me lembro, você pega mangá assim, bem no comecinho, quando os mangás foram traduzidos para o francês e tudo, mas assim, você encontrava assim de monte, né? E vou apresentar mais um país para você para encerrar. Histórias em quadradinhos. Alguém conhece algum herói português? Uma revista portuguesa? É a nossa língua, né? Certo? Daqui a pouco faço uma sabatina, todo mundo sabe o nome de todos os super-heróis, de todos os mangás, de todas as escolas, mas não conhecemos nada sobre Portugal. Da mesma língua, um editorial imenso. Vamos falar hoje um pouquinho para a gente ter uma ideia e não subestimar aquilo que está ao nosso lado, a nossa língua, a produção de quadrinhos, né? Portugal iniciou
já no começo do século XIX, tudo. O nome era História aos Quadradinhos. Só que depois eles se renderam aos franceses e traduziram por banda desenhada do bande dessinée. Tá? E a identificação com o leitor. Então, cada nação tem a sua, cada grupo, né? Qual é a grande massa da produção portuguesa? É a história de Portugal, a história gloriosa do passado. Então, uma história, então o saudosismo, né, é um traço espiritual definidor da alma portuguesa. Vocês não queiram saber o volume de belíssimas criações em torno de tudo aquilo que Portugal descobriu, que foi colonizador, tanto na África, quanto na Índia, quanto na América, enfim. É um absurdo. E tantos álbuns e tantos autores e tantos desenhos nessa linha. Então, a identificação com o leitor é o saudosismo, aquilo que Portugal teve. Então, eles pertencem a uma escola de desenho assim bem clássica, altamente detalhista, de muita pesquisa e muito boa qualidade, também lançados em álbuns. Então, a tradição editorial portuguesa é grande e também tem muitas editoras que fazem banda desenhada. Então, tem a Devir, tem a Devir Mangá, a Asa e a Povos são as que mais fazem, Planeta de Agostini, a Meribérica tem coisa no Brasil, Editorial Verbo, enfim, são editoras que vocês já devem ter ouvido falar, mas que também fazem quadrinhos. Ela é muito pequena, é um nicho muito pequeno, e tem tentado crescer e encontrar o público, então a nova geração está nessa fase aqui. O que os novos quadrinhos têm a dizer que os velhos não podiam? Então, eles estão num passo ainda... Nós já ultrapassamos isso. Nós já estamos exatamente num outro patamar. Eles estão procurando agora um outro caminho que não seja esse. E para ver, então, se há novamente uma identificação com a geração que já está miscigenada, que já tem muita gente dos países, das ex-colônias, de Moçambique, de Angola, enfim. A música mudou e mudaram os quadrinhos também. Então, Portugal realmente está numa outra fase, dentro do mercado comum europeu também. Então, entram agora pequenas editoras, então não mais a Asa, ou a Meribérica, são editoras imensas, que estão num outro tipo de linha editorial, mas as pequenas editoras, então, lançam novos desenhistas. O que tinha muito, já estou quase terminando, a representação das colônias. Então, era uma representação extremamente estereotipada, infantilizada, sendo que, que justificava, vamos dizer, uma necessidade de intervenção do papai, do paternalismo, para que ela subsistisse. Hoje, não. Hoje, já tem novos desenhistas, por exemplo, a Chiquinha, uma jornalista, chama a Quindumba da Ana, mostrando o problema do cabelo, padrões de beleza, estão mudando o conceito, que não mais o colonial. Então, é o que se faz, inclusive, nas ex-colônias. E também o Brasil. O Brasil foi muito maltratado. Vocês já leram essa de Queiroz, né? A Cidade às Serras, né? Eu tinha que ler, acho que foi lá no ginásio, no colégio. Aí depois eu fui ver umas edições dessa de Queiroz, As Farpas. Aí descobri o Bordalho Pinheiro, que ele esculachou com o nosso imperador Dom Pedro II e fez uma série de péssimas referências a ele. É a picaresca viagem de Dom Pedro II pela Europa. Então,
essa é uma coisa que dá um seminário inteiro, mas, de qualquer forma, é como que o Brasil era representado em Portugal. Hoje eles têm que curvar-se porque tem grandes nomes brasileiros trabalhando em várias áreas, na área de comunicação e quadrinhos lá também. Bom, terminando. Formação da identidade nacional. Países africanos, Japão, Portugal, Brasil e os quadrinhos. Esse autor ninguém acho que conhece, mas ele foi o avô dos autores de livros de história do Brasil. Rocha Pombo. Talvez seus avós estudaram. Eu pesquisei sobre isso. Assim, da onde é que vem? O que se falava da história? Por que nós não temos um herói como o Asterix? Por que não temos uma heroína como as dos mangás? Por quê? A nossa identidade nacional. É difícil, porque, por exemplo, não dá para falar um herói nacional com estados com populações tão diversas. Aqui no Sul temos heróis daqui, que são diferentes dos heróis da Bahia, que são diferentes dos heróis da Ilha do Marajó, sei lá o quê. Mas a gente não tem uma identidade. Por quê? Porque nos nossos livros, os anteriores, hoje mudou, mas ficou o estereótipo que até hoje predomina. Os índios tinham a sua religião como eles entendiam. Eles eram muito supersticiosos. O que é tradição nos outros países, antropologicamente, esse livro, e sociologicamente, é um horror, esse livro de história. Eles tinham medo de tudo, de tempestades, viviam no sertão, e eles eram muito dados à guerra. E os africanos é de seguinte forma. Então, eles eram preguiçosos e eram dados à guerra e tinham superstições. Os africanos, eles queriam muito aumentar a população do Brasil, tal. Aí oferecia para quem desejasse vir para cá. Então, ele chamou os escravos para vir dar uma mãozinha. E eles falaram que o escravo é preto por causa do clima da África. Legal, né? Que é muito quente. Mas esse mas é a coisa mais preconceituosa que existe. Eu fiz uma vez eu fui banca de uma tese de uma jornalista afro-brasileira que ela fez uma tese sobre o mas. Ele é preto, mas tem alma branca. Ele é pobre, mas é honesto. Ele é uma raça, ele é preto, mas é uma raça muito boa, de muito bom coração. Cuidado com o mas, né? E o índio, como é que a gente também está? Cheio de estereótipo. Conhece a expressão programa de índio? O que é programa de índio? Nada que fazer, né? Então a gente usa isso na nossa língua está muito incorporado. Esses são nossos heróis, né? E depois também o português é o que veio aqui explorar. Matéria-prima, vai da colônia para metrópoles e manufaturas. Então, os nossos heróis, ele é o português colonizador? É um índio estereotipado? É um negro, e os preconceitos já trazidos do além-mar? É um imigrante? Eu nunca me encaixava nos livros de história, que antigamente não tinha assim. O povo brasileiro é composto pelo português, o índio e o negro. Eu falei, onde que eu entro nisso? Eu descendente de imigrante, né? Eu falei, onde que eu estou nessa? Eu não faço parte da nação brasileira. Hoje eles põem a imigração, mas antes não tinha. Então eu nunca me senti brasileira por muitos anos. Acho que nenhum de vocês aqui, né, também. Quem não tem traço português ou índio ou negro, então você está fora, né? E então a produção local de quadrinhos reflete a identidade nacional. E com isso nós vamos então falar sobre o problema da identidade. Como sou representado para ter uma identidade brasileira e, consequentemente, ter uma produção. Então, eu falei da produção de cada país para a gente falar sobre isso. E não vamos generalizar o Brasil, vamos regionalizar o Brasil. Porque não dá para ter um herói, né? Você não pode, mas o que nós fazíamos antes era um ser subdesenvolvido. A gente era vítima.
A gente era mártir. A gente perpetuava as mentiras que parecem verdades. Um livro do Humberto Eco maravilhoso que todo professor tem que ter na sua cabeceira. Mentiras que parecem verdades, Humberto Eco. Tudo aquilo que os livros escolares escrevem que está tudo errado, né? Então, nós perpetuamos isso por muito tempo e por isso o Brasil ficou realmente parado muito tempo. Hoje, então, e a partir de agora com vocês, nós vamos, então, saber a importância de saber de quem somos, quais são os nossos valores e compreender outras pessoas. Apropriar-se, são exemplos, mitos nacionais, contos, folclore, estudo de comportamento, linguagem, objetos com reflexo de nossos valores coletivos. E a versão de uma narrativa, isso é muito importante. Lança o profissional, o roteirista ou o desenhista no papel de herói. Ele vai ser o herói. E nós, né, o receptor no papel de alguém novamente refeito através dos poderes do herói. Porque as histórias em quadrinhos são a convergência do ver e do ler. Obrigada. Muito obrigado, Sônia. Opa! E agora vamos abrir, caso Você o público queira participar, com perguntas, algumas colocações. É só pedir o microfone e levantando a mão. Isso. Então, foram jogadas assim vários pontos e principalmente aquilo que o Fábio falou. Nós estamos num outro patamar hoje, uma produção muito boa, porque nós ultrapassamos uma série de fases, né? Mas, diga lá. Boa noite. Eu tenho estado interessado também bastante na produção de quadrinhos nos últimos tempos, né? Até a gente está tentando... tem um grupo de pessoas que a gente está tentando começar uma produção de quadrinhos, né? E eu tenho notado que existe uma certa produção de quadrinhos na internet por parte dos brasileiros, e ela está, digamos assim, tendo uma certa relevância, né? E eu queria saber qual é a tua visão sobre isso, se tem algum panorama, se já tem algum estudo, alguma coisa sobre isso. Sobre quadrinhos na internet? Sobre o webcomics. Olha, tanto é que tem tanta relevância que o troféu HQ Mix, né, que é o troféu dado aos desenhistas, ele tem um setor que é quadrinhos na internet. Para você ver, então, que isso é um meio a mais. Veja, a internet, quantos e quantos desenhistas hoje, amanhã vai conversar bastante sobre isso com o Guazelli e com o Dahmer, sobre isso. Quantos e quantos desenhistas saíram da internet e vão para a página impressa? Facilmente é do Combo Ranger, lembra do Yabu? O Yabu começou na internet, faz séculos, ele foi um dos primeiros. Então, veja, ele começa na internet, ele foi assim, bem arrojado na época. Uhum. E hoje ele depois faz desenho animado, um monte de coisa. Então, assim, eu acho assim, excelente. A internet é para isso, assim como o fanzine, eu adoro o fanzine, adoro assim, o fanzine é aquilo que você mais tem que fazer na vida. O seu cotidiano, aquilo que você exercita, o mini quadrinho, é assim, a elaboração onde você põe todas as suas ideias. E não é porque é fanzine que é mal feito, porque não, ao contrário, tem fanzines assim de qualidade, mas é o exercitar. Então é ótimo que a gente exercita. Imagina se você vai direto. A gente tem que parar assim, vou para a banca. Banca era o sonho do desenhista, ou então vou para a livraria. O fanzine deu a oportunidade do exercitar. E hoje a internet mais ainda. Então, assim, você, em termos relativamente, em termos de expansão, vamos dizer, a internet atinge muito mais do que o próprio fanzine. Uhum. Né? Mas no fanzine você tem aquele prazer, muitas vezes, do pessoal de venda, de contato. Né? Mas eu acho excelente, que é por aí mesmo.
E pela reação, pelo feedback, o feedback é imediato do leitor internauta. Ele gosta ou não gosta. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Nada. Desculpa, eu não lembro exatamente o seu nome, mas é Bibi, eu acho, né? Sônia, desculpa. É apelido? Sobrenome. Sobrenome Sônia, Bibi, Luíten. Luíten é do meu marido e Bibi é do meu pai do Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, é colônia russa. Interessante. Eu queria colocar assim, talvez tu não acha que o quadrinho esteja recuperando uma coisa que ele perdeu no Brasil? Tu não acha que talvez ele esteja se popularizando de uma maneira que ele falhou? Porque até então o quadrinho exatamente não conseguiu ser popular no Brasil. Ele saiu das bancas ou ele não está nas bancas. Passou para os livros, enfim, é caro. O que a gente conhece de ilustração, quadrinhos, é da classe intelectualizada do Brasil. Ou pelo menos o que eu conheço de desenho é dos cartunistas que estão aqui hoje, que chamaram a senhora para falar aqui, que estudam sobre isso e que fizeram durante a ditadura militar lá uma crítica, publicavam no jornal. É esse desenho que foi popular no Brasil, né? Um desenho de cartoon, a arte aplicada. Talvez a gente não esteja enxergando agora o surgimento dos quadrinhos mesmo, a popularização disso, as pessoas na internet tendo acesso a essas narrativas mesmo e acompanhando. Olha, todo país tem uma história dos quadrinhos. Então, acho que é importante a gente também saber a nossa história dos quadrinhos no Brasil. Então, você está falando de uma situação momentânea, atual, né? E a história do Brasil, a história brasileira dos quadrinhos ainda não foi devidamente bem contada. Por exemplo, como eu falei, antes de vir para cá, estou fazendo um artigo sobre o Colonese, era na época do terror. Assim, o Brasil vendia pra caramba nas bancas, era popular, o pessoal gostava. Depois teve outros gêneros, então o quadrinho sempre teve. Mas existe, assim, ciclos de produção, né? Então as pessoas vão se rearranjando. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu numa época que eu sempre fui muito atuante na área de quadrinhos, mas em relação aos desenhistas. Todo congresso, toda reunião que tinha sobre quadrinhos, eu falava assim, pá, porque aqueles americanos não deixam, porque são imperialistas, porque tem Abril, porque tem não sei o quê, porque tem editora não sei o que lá. Então ninguém produzia nada. Uma de mártir, de vítima. Por que eles não faziam? Hoje, você tem fundos, crowdfunds, tem editora do autor, você junta em cooperativa. Eu tenho, assim, 1000 maneiras, posso dar os desenhistas sabem melhor do que eu, como fazer quadrinhos. E produções excelentes. E o desenho do autor tem sido valorizado. Então, a voz, e principalmente o desenho feminino, ele tem dado. Então, cada um tem uma visão. A visão do cotidiano de cada um pode ser uma visão intelectualizada, pode ser uma visão artística, pode ser uma visão de gênero, de um monte de coisas que nós estamos vomitando, nós estamos pondo para fora. E é muito importante isso. Então, eu estou dizendo, até no fanzine, esse colocar de temas de produção é muito saudável. Então, não tem nada de elitizado. E eu considero o Rio Grande do Sul um nicho poderoso de quadrinho que o Brasil não reconhece. Aqui está a verdadeira história em quadrinho do cotidiano, do povo. Então, você pega e tem o linguajar. Então, você pega a história do quadrinho do Rio Grande do Sul, ela é maravilhosa, ela é rica, melhor do que muito estado. E o Brasil não vê, porque vocês não falam. Entenderam? Tem alguma tese sobre o histórico do quadrinho do Rio Grande do Sul? Tem?
Você está entendendo? Quanto mais vocês falarem de vocês, dos seus artistas, esqueçam dissidências, esqueçam quem é amigo de quem. Aqui por ser um estado com tantas influências, entendeu? De toda uma escola maravilhosa que tem da Argentina, que tem do Paraguai. Gente, eu valorizo isso daqui de uma forma... Vocês não querem saber como, não é porque eu estou aqui, não. É porque eu valorizo. Tanto é que fui para Piracicaba, então tinha desenhistas daqui, que os estrangeiros que estavam lá de membro de junho queriam saber quem era, pelo desenho e pelo tema, para vocês terem uma ideia. Diga. Não, que eu achei engraçado que essa ironia que, tipo, apesar da gente ser uma potência em todas as áreas da arte, eu acho, tipo assim, na música também. Por exemplo, a gente faz artes visuais na URGS e não tem nenhuma cadeira voltada especialmente para quadrinhos. Cria! É bem complicado, você não tem noção. Não é complicado, não. Não é complicado. Não é. Você começa de leve, como eu comecei. Você vai devagar. Teses. Instituam prêmios na universidade, façam mostras. Gente, vocês não sabem o que é fazer guerrilha para fazer isso aí. Ah, eu ensino. Não, estou falando sério. Essas coisas têm que ser assim. E o importante na academia, isso aqui me custou muitos anos, é você mostrar aos professores que o quadrinho ele não só está ligado à área de comunicação, mas a física, a química, a matemática, a sociologia. Mas olha só, é um peso tão grande, psicologia. Olha, esse livro eu dei para o Fábio, vou deixar, se tivesse uma biblioteca aqui, quadrinhos e psicologia, está lá na minha bolsa lá. Então, assim, eu sei que é difícil em termos institucionais, porém, utilizem outras formas, promovam concursos de trabalhos, entendeu? Há tantas formas, gente. Vocês são líderes, quem está aqui é líder de opinião. Vocês não vão sair daqui cabecinha vazia, não. Vocês vão começar a fazer alguma coisa. Isso eu estou falando que tem muito jeito, tem. Então, assim, essa região é uma região muito profícua, tanto em trabalhos, quanto em artistas, e quanto ao material, todinho isso que eu estou te falando. Tradição oral, cotidiano, lendas, costumes, folclore, enfim. Transforme isso e passem que nem o mangá para o imaginário. Vão até a Lua com uma bombacha, tomando mate lá em Marte, deve ser uma delícia. Né? Sei lá, tem que pular um pouquinho, sair um pouco do chão e extrapolar. Porque esse é o sucesso. Né? E tem sempre um jeitinho, sim. E eu acho que vocês podem fazer nas universidades, nos seus grupos. Né? Por exemplo, uma palestra como essa, eu fico assim, boba de ver uma coisa gratuita, né? Chamando pessoas que vêm de outros estados, enfim, meu contato com vocês é maravilhoso, né? Então, isso é muito positivo. Então, essa iniciativa é uma coisa muito boa e vocês vão multiplicando isso, sejam multiplicadores. Mas façam isso, tá? Ok, obrigada. Nada. Vamos lá. Sônia, a Sônia falou para a gente ali antes de começar que tem uma publicação, né, que está disponível, gratuita, e então eu queria que ela fizesse essa propaganda aí também. Mas deixa ela falar aqui. Mas Deixa. Não Senão esquece, isso aí é só para tá quem é professor, é uma coisa isso. legal. Não tem é sobre quadrinho, mas não com... Não, só fazendo um comentário. Eu acho Diga. que não há dificuldade nenhuma de sermos precursores nisso, já que não existe nas nossas disciplinas. Sim. E se a gente tem interesse, não há problema nenhum. Mas uma coisa interessante é que a gente está aqui no Instituto Ling, que é aberto e tudo mais, mas nós não estamos dentro da universidade. Talvez não tenha que ser uma crítica tão pesada. Mas eu acho assim, essas pessoas não estão sendo enxergadas. Só largando assim a crítica pela crítica, eu acho que é importante. Por exemplo, eu sou da FAMECOS. Eu acho que a FAMECOS está mudando agora, tá? Vai haver uma mudança e as artes vão entrar ali nos cursos da comunicação.
Mas, enfim, eu estou na metade do curso de jornalismo e eu consegui ouvir sobre isso esse semestre. Assim, eu não sei, a gente não tem muito isso dentro da universidade. Por exemplo, uma palestra como essa, acho que a FAMECOS tinha que fazer isso dentro da universidade. A Unicinos tem alguma coisa também. Pilata, como é que chama a Daniel? Daniel HDR é muito atuante também, ele faz muita coisa. A Unicinos sempre teve... Então, eu conheço bem o que se faz aqui também. Mas, por exemplo, o que muitas vezes acontece é essa divisão entre o privado e a universidade. Então, tem que juntar. O que acontecia antes era um distanciamento... O seu nome qual é? Vitória. Vitória. O que havia antes, Vitória, era uma separação entre o desenhista, que odiava a universidade. Eu era mal vista. Os desenhistas não tinham consideração por mim de jeito nenhum. Ah, você não sabe fazer, então você fala. Não era assim. Falei, não, gente, não é por aí, vamos falar juntos. E o editor, então, ainda é um cara que não vê. Todo o troféu HQ Mix eu dou um recado lá no palco. Editores, as teses que foram premiadas agora é o filé mignon da produção brasileira. E tem muita coisa do Rio Grande do Sul que já foi para lá, que foi premiada. O ano passado veio uma eu vou depois lembrar o nome, da universidade aqui, que foi o primeiro prêmio de mestrado, aqui do Sul. O rapaz não tinha como ir, a gente deu um jeito e foi lá. Eu falei assim, por que vocês não publicam? Ah, porque não está na nossa linha. Eu falei, ganhem dinheiro com o que você quer lá, com vendendo pipoca e o best-seller, e deixa um nicho de mercado para aquilo que é o melhor dos quadrinhos, as teses. Então, por exemplo, por que não fazer uma associação, Vitória, entre universidade e institutos? Estou falando entre editoras e universidades. A gente tem que juntar as coisas. Porque, lógico, é mais fácil dividir para governar do que juntar, entendeu? Então, cada um quer seu feudo. Acaba com isso. Junta. Então, eu acabei... Para mim foi muito difícil. Eu estou falando isso com o coração mesmo. Porque eu era colocada de lado pelos desenhistas. Porque ela só pesquisa, ela só escreve. Eu falei, não, mas o que eu mais repito é o seguinte. Todo mundo vai para o estrangeiro e fala, pô, eu fui lá para os Estados Unidos, vi em Nova York umas livrarias sobre quadrinhos, 5 andares. Fui para a Europa, fui lá em Bruxelas, vi lá uma livraria, 6 andares só de quadrinhos. Eu falei, o que você viu lá? Eles escrevendo sobre eles mesmos. Então, falta isso para a gente. Vamos começar a escrever sobre a gente, nós vamos ter livraria. Hoje, a bibliografia de quadrinhos está imensa. Vocês não querem saber quantos lançamentos tem por ano, gente. Vocês não querem saber quantos. É muito grande, realmente grande. O que eu queria falar é o seguinte, nós estávamos informalmente tomando café e eu falei que eu, há muitos anos, trabalho com quadrinhos em sala de aula, para professores, como usar o quadrinho em sala de aula. Eu com outro desenhista, Madu Jal, a gente sempre tinha a intenção de publicar um livro, só que a editora, aquele negócio de escrever, e a editora tinha alguns pré-requisitos, a gente não tinha tempo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu reuni com o meu colega, um desenhista, e falei assim, Jal, o professor tem dinheiro para comprar livro? Normalmente não tem, né? A gente vai ficar rico vendendo livro? Não sou o Paulo Coelho, mas nós vamos vender o quê? Quantos livros? Edição de 1000 exemplares, eu vou ficar rica? Não. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o livro botar na internet. Então, nós lançamos no mês de setembro, esse livro chama Efeito HQ. Então, baixa esse livro, é isso que ela estava falando, né? É um livro gratuito para professores, com exercícios, com um monte de coisa, chama-se Efeito HQ. Não, está na internet, ele é gratuito na internet. Então, o professor baixa o livro e lá ele vai ter todas as ferramentas para usar na sala de aula. Exercícios, e a gente está tendo um pool sobre isso. Então, é bem legal isso. É Efeito HQ.
E tem o referendo do Maurício de Souza, o Ziraldo, ele fala muito, muito legal. Então, foi uma proposta, porque eu, como professora, não tenho, às vezes, dinheiro para comprar livro. Então, assim, nós fizemos um livro para o professor, você tem o nome da sua escola, você como é que chama? Se cadastra e usa, pode tirar cópia. A gente abdicou de direito autoral. É para professor. Sim, para qualquer... Sim, com certeza. Então, assim não é algo magnânimo, não, é algo prático. Eu acho que assim, se você quer que o ensino melhore e você tem uma ideia, então põe ela em prática. Certo? Então, foi a solução que a gente achou mais viável. Tá? Sônia, agradecendo então tua aula maravilhosa. Opa. Antes disso, vou passar a palavra aqui para o Santiago. Eu estou interferindo aqui só para fazer uma divulgação. Amanhã abre o Salão de Humor de Porto Alegre, Salão de Desenho de Imprensa, que contempla o quadrinho. Tem muita coisa boa de história em quadrinho lá. A pena é que vai colidir com o horário da palestra. Abre amanhã às 18h30 no Paço Municipal, no centro, e eu quero ver se amanhã participo da abertura e corro para cá, para me ver o que vai desenvolver aqui. Mas é muito importante o Salão de Humor, porque o nosso Salão de Humor é o único no mundo inteiro, dos únicos que contempla a ilustração também. Nós temos também cartoon, quadrinho, caricaturas e ilustração. Então, o camarada participa lá com o desenho original e também a forma como ele foi usado na publicação. Isso é pioneiro no mundo inteiro essa categoria. E a pena que o nosso salão também está levando uma surra da administração. Não, senhor. A administração municipal está dando uma surra em nós, porque o salão vai amanhã abrir sem prêmios. Os prêmios serão, parece que alguma coisa tipo, meio simbólico, a edição de um catálogo, de um portfólio, alguma coisa assim. Então, talvez um cartão Trias vão dar amanhã. Então é uma pena, não poderia ser diferente, porque nós temos um prefeito que é uma besta completa, uma besta quadrada, filho da ditadura, filho do Marquesan. Então imagina o que pode vir da cabeça desse cara. Deixa eu só falar uma coisa. Você remoçou, Santiago? Você está brincando. Eu sou amiga desse sujeito gaúcho aqui, mais de... Quanto? Não é por aí, né? Grande nome esse moço aí. Você foi muito elogiado em Piracicaba, viu? De você que estava falando. Você estava aqui? Não, por causa... Teu desenho lá, nossa... Eu tive que traduzir, viu? Chamou a atenção lá dos franceses e colombianos e não sei o quê. Isso que eu estava falando para você. Você estava desde o começo aqui? Jesus, eu estou com essa luz aqui. Eu nunca vi essa luz. Agora sim. Você está mais moço, homem. Encontrar um grande amigo querido é muito bom, né? Isso aí, muito bom. Sônia, antes de passar a palavra novamente para ti, para as considerações finais, eu queria informar que ainda temos 2 vagas. O Fábio Zimbres, que é o nosso curador do miniciclo desse mês, História em Quadrinhos e Sociologia, vai estar ministrando amanhã uma oficina de fanzines. Nós temos 2 vagas ainda abertas, então está disponível. Sônia, eu quero ir. Passo a palavra então para as considerações finais. Obrigado. Isso. Caso queira. Eu só queria agradecer estou tão feliz de estar... Meu Deus do céu, Santiago. Inesperadamente. Tu mudou, hein? Tá um jovenzinho. Gente, muito obrigada, especialmente ao Fábio Zimbres, a você também, Jack. Esse local maravilhoso aqui e esse público gostoso. Saiam daqui multiplicando um monte de ideias aí, tá bom? E não percam fanzines, que até eu vou me candidatar aqui, porque eu adoro, vou aprender mais aí contigo. Fazer fanzine é muito bom. Muito obrigada e boa noite. Até amanhã. Amanhã estou aqui prestigiando.